Oi pessoal, dando sequência à nossa videoaula, onde estamos falando sobre controle PID, iniciaremos falando sobre função de transferência. Então, a função de transferência em malha aberta de sistemas. Estaremos vendo aqui alguns exemplos de como determinar a função de transferências em alguns sistemas. A função de transferência ela pode ser obtida através de cálculos analíticos mais precisos, ou através de estudos do comportamento de alguns sistemas, adotando algumas simplificações que podem ser úteis e que ensaios poderão mostrar se a mesma é válida ou não e se atende levando o sistema a ser estável ou leva a instabilidades. Inicialmente veremos sistemas de segunda ordem. O termo, então, na função de transferência deverá estar em S². Função de transferência de circuito elétrico. Consideremos o circuito abaixo para obtermos a função de transferência em malha aberta, extraindo da equação que governa o sistema. Então, nós temos aqui um sisteminha elétrico, um LRC, onde nós vamos aplicar uma tensão na entrada aqui e estamos interessados em saber o comportamento da tensão aqui na saída. Temos que, então, a tensão em cima do indutor é dada por L, a derivada da corrente em relação ao tempo. A tensão no resistor é R vezes I. E a tensão no capacitor é a própria tensão que estamos interessados em monitorar, que é o E0 de T, é dada por 1 sobre C, integral de I de T dt, mais uma carga inicial que possa já estar no capacitor. Se aplicarmos a lei de Kirchhoff das tensões, nós temos que a tensão no indutor, mais a tensão no resistor, mais a tensão no capacitor, menos a tensão de entrada, é igual a zero. Aí se a gente substituir os valores aqui, então a tensão no indutor é L dI dt, tensão no resistor R vezes I, tensão no capacitor 1 sobre C integral de T dt, mais uma tensão inicial, isso tudo vai ser igual, passo aí para o outro lado, a tensão de entrada. Então, a tensão de entrada é a somatória das quedas de tensões em cada componente. Lembrando que a tensão em cima do capacitor é a nossa tensão de saída, que estamos interessados em observar, e que inicialmente a gente vai considerar que não existia carga no capacitor. Lembrando também que a corrente em cima de um capacitor é dada por C, derivada da tensão sobre ele em relação ao tempo. Se nós substituirmos este I de T na equação acima, teremos LC, então, derivada, o I é a derivada do T, então vamos ter derivada segunda da tensão em relação ao tempo, mais resistência vezes a corrente, que no caso é C, derivada da tensão em relação ao tempo, tensão de saída, mais 1 sobre C integral de dt, mais 1 sobre C, substituímos I aqui, então vai ser integral de C vezes a derivada. Então C vai para fora e cancela com este, e a integral da derivada dá o próprio E0. Tudo isso é igual a E1. Então, simplificando então a equação, nós podemos dizer que L vezes C é a derivada segunda da tensão de saída, mais R vezes C, a derivada primeira da tensão de saída, mais o C aqui cancelou, integral da derivada volta para a tensão de saída é igual à tensão de entrada. Então, isso aqui seria uma equação em função de derivadas da tensão de saída. Então, no domínio do tempo, nós temos esta equação. No domínio da frequência, nós teríamos LC, S² vezes E0, S. Aqui a derivada primeira, então, é RC vezes SE0 de S. E a tensão seria E0 de S. Isso tudo é igual a EI de S. Se colocarmos em evidência aqui o E0 de S, nós teremos essa equação, e aí a nossa função de transferência em malha aberta vai ser dada por tensão de saída sobre a tensão de entrada. Então, a gente isolando aqui,
ficaria 1 sobre LC S ao quadrado mais RCS mais 1. Aqui, para a gente deixar o S quadrado isolado, sem termos, nós dividimos tudo por LC. Então, aqui ficaria 1 sobre LC, aqui igual a 1, aqui R dividido por L, e aqui 1 sobre LC. Essa seria a função de transferência em malha aberta. Agora vamos ver um caso com uma função de transferência simplificada. Vamos agora, então, obter uma função simplificada. A figura abaixo, então, mostra um diagrama esquemático de um sistema de suspensão de automóvel. Então, aqui, imaginando que nós temos a mola e o amortecedor e o pneu aqui no asfalto. À medida, então, que o carro se move ao longo da estrada, os deslocamentos verticais nos pneus atuam como uma excitação de movimento do sistema de suspensão do automóvel. O movimento desse sistema consiste em um movimento de translação do centro de massa e de rotação em torno do centro de massa. A modelagem matemática desse sistema completo é bastante complexa e complicada. Uma versão muito simplificada do sistema de suspensão é mostrado na figura ao lado. Então, nós estamos considerando somente a mola, o amortecedor e movimentos no sentido vertical, desprezando no sentido horizontal. Então, supondo que o ponto XI no ponto P é a entrada para o sistema e o movimento vertical x0 do corpo é a saída, vamos tentar obter a função de transferência desse sistema, considerando o movimento apenas na vertical, desprezando o movimento na horizontal. Claro que isso é uma aproximação simplificada. O deslocamento x0 é medido a partir da posição de equilíbrio na ausência de um deslocamento aqui na estrada. Então, imaginando que está andando retinho, praticamente o sistema está equilibrado. A força F em função do deslocamento da massa vai ser dado por... Então, a força é massa vezes aceleração. No caso, a aceleração a gente pode considerar como sendo a derivada segunda do deslocamento em relação ao tempo. E aí vamos chamar de mx2 pontos, para indicar a derivada segunda do deslocamento. A função f em função do amortecedor é dada por b vezes a velocidade, onde b aqui é a constante do amortecedor. Lembrando que a velocidade é a derivada do deslocamento em relação ao tempo, nós podemos simplificar aqui, dizendo então que é b vezes x ponto. E a força F em função da mola é dada por F igual a kx. Para o sistema de suspensão, então, indicado na figura, nós vamos ter mx02 ponto, mais, devido à suspensão, vai ser x0 ponto menos xi ponto. Temos o deslocamento da massa aqui, e aqui o deslocamento do pneu. Mais, agora devido à mola, K, x0 menos xi, isso tudo igual a zero. Aí, trabalhando aqui, isolando os termos em função do x0, que é a nossa saída, e o xi, que é as nossas entradas, nós temos então a equação mx2.0 mais bx.0 mais kx0 é bx.i mais kxi. Então, no domínio do tempo, nós temos essa equação. Se nós colocarmos ela no domínio da frequência, nós teremos que seria m, s quadrado, x0 de s, mais bs, x0 de s, mais k, x0 de s, igual a bs, xi de s, mais k, xi de s. Colocando o x0 de s em evidência, isolamos aqui, e aqui colocando o xi em evidência, nós podemos trabalhar a equação e dizemos que a função de transferência vai ser dado pelo deslocamento que nos interessa, que é a saída do sistema, em função do deslocamento que vai haver lá no pneu,
que é o xi. Aí, trabalhando aqui, nós vamos ter bs mais k sobre ms quadrado mais bs mais k, que dá uma equação de segundo grau. Então, essa é a função de transferência simplificada de um sistema de suspensão. Agora vamos ver os ajustes de sistemas através de controle PID. Vamos pegar o exemplo do indutor, resistor e capacitor, onde nós agora vamos utilizar valores reais, supondo que o resistor for de 5 ohms, o nosso indutor de 3,3 mH, um capacitor de 10 microfarad. Nós temos que 1 sobre LC vai ser 1 então, sobre 3,3, 10 a menos 3, vezes o capacitor é 10 micro, 10 vezes 10 a menos 6. Vamos ter então um valor para 1 sobre LC de 30,3 vezes 10 a sexta. R sobre L, calculando aqui, vamos encontrar um valor de 1515. E aí nós temos a função de transferência nossa, que era 1 sobre LC sobre S quadrado mais R sobre L vezes S mais 1 sobre LC. Substituindo por esses valores, nós teremos que a função de transferência vai ser dada então por 30,3 vezes 10 a sexta sobre S quadrado mais 1515S mais 30,3 vezes 10 a sexta. Utilizando o MATLAB, nós podemos ver a tensão de saída para o circuito se a tensão de entrada for um degrau unitário, ou seja, uma tensão de 1 volt. Então, jogando no MATLAB, a função de transferência, e solicitando a resposta a um degrau unitário, nós temos que a resposta vai ser isso aqui, ele vai oscilar inicialmente, e depois tende a se estabilizar, e vai dar uma tensão de saída igual a 1 volt. Esse sistema, então, ele apresenta um sobressinal, também chamado de overshoot, MP igual a 64,73%, que é o quanto ele ultrapassa o valor desejado aqui. Então, isso aqui é chamado de overshoot, ou sobressinal. E tem um tempo de acomodação, que é o tempo que demora para a oscilação ficar dentro de 2% do valor desejado. Então, nós desejamos um valor igual a 1 aqui. Então, aqui uma variação de 2%. Quando isso acontece, eu pego esse valor aqui e é o nosso tempo de acomodação, no caso de 5,3 milissegundos. Isso aqui é obtido direto na resposta do sistema. Podemos projetar, então, um controlador PID para que a resposta desse circuito possua um sobressinal menor ou igual a 25%, e um tempo de acomodação menor que 1 milissegundos, utilizando o critério de 2%, e que tenha um erro estacionário nulo. Para entrada integral, utilizando técnicas de controle para encontrar os parâmetros PID que atendam esses requisitos. Então, se a gente colocar aqui um controlador PID e fazer uma realimentação unitária e aplicar um degrau a essa entrada, lembrando que a função de transferência com os valores que nós adotamos é essa daqui, em malha aberta. Agora, se a gente utilizasse técnicas que nós não vamos falar neste curso, por exemplo, a técnica do lugar geométrico das raízes, ela nos permitiria encontrar a função de transferência em malha fechada, com realimentação unitária, para atender estes requisitos. Então, aqui, então, lembrando que a função em malha fechada vai ser o ganho do controlador vezes o ganho em malha aberta do sistema, sobre 1 mais o ganho do controlador vezes o sistema em malha aberta. E aí, aplicando todas as técnicas, nós teríamos aqui esta equação. Então, essa equação ela foi encontrada através de técnicas, né? E aí a gente pode agora, usando o MATLAB, ver qual vai ser a tensão de saída com o controlador PID se a tensão for um degrau unitário. Jogando no MATLAB agora esta nova equação aqui e pedindo quais eram os requisitos, que fosse menor que 0,25 e o medido foi 0,31, e pedindo um tempo de acomodação menor que 1 milissegundo, o tempo foi de 562
microsegundos. Então a gente vê aqui que agora a oscilação no início diminuiu e conseguimos reduzir bastante. O tempo que era de 5,3 milissegundos, agora caiu para 562 microsegundos. O sobressinal não ficou ainda dentro do que nós solicitamos, mas já está bem próximo. Então é questão de analisar se seria aceitável ou teríamos que retrabalhar para diminuir ainda mais este sobressinal. Se nós colocarmos agora então a resposta do sistema em malha aberta, com as mesmas unidades aqui, né, em termos de tempo e tudo mais, e observarmos a resposta aplicando um controlador PID, nós podemos ver que o sobressinal aqui caiu consideravelmente, que era acima de 60%, agora está em torno de 30%, e o tempo de acomodação, que antes era em torno de 5,3 milissegundos, agora ele é menor do que 1 milissegundo. Muito bem, encerramos então aqui a nossa videoaula, onde vemos que podemos melhorar muito os nossos sistemas através de um controlador PID. Espero vê-los numa próxima. Até mais.